Há muito tempo eu não prego no grupo de oração o evangelho do dia. Mas o evangelho de hoje me chamou a atenção. Porque Jesus foi visitar uma pessoa que estava há 38 anos vivendo de ilusão. Diga para quem está do seu lado da igreja, está cheio de gente vivendo de ilusão. Abra comigo, por favor, Evangelho de São João, capítulo 5. Evangelho de São João, capítulo 5. A cura de um homem paralítico. João, capítulo 5, acharam? Evangelho de São João, capítulo 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Pois de tempo em tempo, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Veja bem, a Bíblia não diz que ele tinha 38, ele estava ali há 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, Jesus lhe perguntou: queres ficar curado? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, enquanto vou. Já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E no mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na sociedade, chamado sincretismo religioso. Você sabe o que é sincretismo religioso? Pergunte para quem está do seu lado. Você sabe o que é? Sincretismo religioso é quando você pega aquilo que te interessa de cada religião, bate no liquidificador e diz assim: toda religião é boa, Deus está em todo lugar, desde que leva para Deus e me dá paz e fala do bem, é de Deus. Diga para quem está do seu lado: isso é mentira. Então veja bem, quando no Evangelho de São Mateus, já que eu chego aqui, tá? Quando é no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, Jesus vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre você eu edificarei a minha, é uma só, tá? Minha igreja. O detalhe: as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Eu te dou a chave do céu. O que você ligar na terra, liga no céu. Desligou da terra, desligou no céu. Veja bem, de Pedro até o Papa Francisco, já são 266 papas. Quando Pedro recebe ali, em Mateus 16, a chave do céu nas mãos, ali nascia oficialmente a Igreja Católica. Claro, primeiro ela começou sendo gerada no seio de Maria. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 773, diz que antes da igreja ser fundada lá em Pedra, ela foi mariana, ou seja, quando Jesus encarnou do céu, no seio de Maria, e Coríntios 12 diz que Jesus é a igreja. Então quando Jesus entrou no seio de Maria, na verdade a igreja entrou no seio de Maria. Portanto, quando Maria visita Isabel, não é Maria que visita Isabel, é a mãe da igreja com a igreja dentro que visita Isabel.
Então a igreja começa sendo gerada no seio de Maria, depois ela é anunciada aqui em Mateus 16 a Pedro, onde Pedro pega a chave do céu nas mãos. Aquilo que ele fizer aqui faz lá, o que ele não fizer aqui não faz lá. Isso se chama sucessão apostólica. Depois ela é fundada na cruz, e aí então ela se levanta em Pentecostes, em Atos 2. Mas nesse momento aqui de Mateus 16, a igreja católica recebe seu pontapé inicial na pessoa do seu primeiro papa, chamado Pedro, um dos 12 apóstolos. Então, qual religião tem 100% de doutrina e de verdade? Igreja católica, apostólica, romana e ponto final. Nós não podemos dizer que a igreja tem 2014 anos, porque na verdade a igreja não nasceu no ano 0. Alguns teólogos dizem que nasceu no ano 17, outros no 32. Mas o que nós sabemos é que a igreja tem mais ou menos 2000 anos. A próxima igreja foi nascer só em 1545, ou seja, de 570 anos para cá, que foi a igreja fundada por Martim Lutero, a primeira igreja protestante que nasceu. Inclusive Martim Lutero era um monge agostiniano católico, que começou a ver um monte de coisa errada dentro da igreja, que a gente também vê hoje. Só que ao invés dele santificar a igreja, dele morrer pela igreja, o que ele foi fazer? Ele foi protestar, ele foi colocar em dúvida o poder da igreja. E então ele levantou 100 teses, e dessas 100 teses, somente umas 12 ele estava mais ou menos certo. E então ali nasce a igreja protestante. Depois ele conhece Calvino e ele cria força, e de 570 anos para cá nasceram bilhões de igrejas protestantes. Mas qual foi a real igreja que Jesus fundou? Católica, apostólica, romana. Diga para quem está do seu lado: não é verdade que toda religião é boa. Então, qual é a única igreja que tem 100% de verdade, 100% de doutrina, 100% de palavra? E, inclusive eu fico triste, porque às vezes os protestantes dizem assim: ó, a Bíblia de vocês tem 7 livros a mais. Não, a de vocês tem 7 a menos, porque quem organizou a Bíblia foi a igreja católica. É a igreja católica que organizou a Bíblia. São Jerônimo ficou do ano 345 até o ano 405. Ou seja, ele ficou 60 anos organizando a Bíblia. Foi a igreja que diz: esse evangelho é canônico, vamos pôr na Bíblia. Esse é apócrifo, serve para estudar, mas não vamos pôr na Bíblia. A Bíblia foi fundada, montada e organizada pela igreja católica. Então quem tem verdade, quem tem Bíblia, quem tem doutrina, quem tem sucessão apostólica, qual é a única igreja que verdadeiramente é 100% igreja de Jesus Cristo? É a igreja católica, apostólica, romana. Se você acredita nisso, você pode aplaudir. Abaixo da igreja católica, existe aquelas igrejas chamadas de igrejas ecumênicas. Ou seja, são aquelas que não têm 100% da verdade, mas tem um pedaço da verdade dentro delas. Uns 50%, outros 60%, outros 70%. São 6 igrejas apenas: ortodoxa, anglicana, presbiteriana unida, luterana, cristã reformada e metodista. Então a igreja fez comunhão com essas 6, totalizaram então 7, e chamou essa união das 7 igrejas de ecumênico. Ou seja, qual é a única igreja que tem 100% salvação? É a católica. Qual é aquela que tem pedaços da salvação? Essas outras 6. Ou seja, a pessoa que está nela, mesmo não estando 100% na verdade, ela também vai se salvar, mesmo estando num lugar que não tem toda a verdade, mas também dá para se salvar. A grossos modos, eu não estou falando de teologia, eu estou falando de fato. A grossos modos é isso. Quem está nelas também dá para se salvar. O detalhe é que algumas delas nem tem no Brasil, outras só tem em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Eu não estou falando dessas igrejinhas vagabundas de porta de boteco por aí, dessas seitas de arrancar dinheiro dos outros. Eu estou falando de igrejas sérias, mas que não faz parte da cultura da América Latina. Então, 100% Jesus Cristo é a católica. Pedaços, 50%, 60% e 70%, essas outras 6. Vou repetir: anglicana, ortodoxa, presbiteriana unida, cristã reformada, metodista e luterana.
Agora vem a notícia bacana, que é o que eu quero pregar. Todas as outras igrejas, fora essas, a pessoa só pode ser salvo por ignorância, porque a doutrina dessas igrejas não é capaz de salvar ninguém. Você vai abandonar uma igreja que tem Eucaristia? Você vai abandonar uma igreja que tem Nossa Senhora? Você vai abandonar uma igreja que tem o Espírito Santo? Você vai abandonar uma igreja que tem 100% de verdade para fazer parte de uma igrejinha qualquer por aí, que a única forma de você se salvar é Jesus ter misericórdia do tanto que você é burro de estar lá e te salvar? Ah, vá para o inferno. Agora, dessas que a pessoa só pode ser salva pela ignorância, existe uma ramificação. Existe aquelas que são protestantes brava mesmo, e existe aquelas que nem religião não são. Para uma igreja ser considerada historicamente religião, ela precisa ter 4 coisas. Se eu não lembrar das 4 agora, me perdoa. Uma doutrina, um apostolado, uma liturgia e eu vou lembrar, uma doutrina, um apostolado, uma liturgia e uma sucessão. Lembrei. Então, para uma igreja ser considerado religião, tem que ter 4 coisas. Você sabia que a Universal do Reino de Deus não tem nenhuma das 4? Portanto, não é uma igreja evangélica, é uma seita e das bravas. E cá para nós é uma seita espírita, porque o Edir Macedo já foi do candomblé. E é por isso que tem banho de rosa branca, banho de descarrego, o povo veste branco. Na verdade, é sessão de magia. Aquelas campanhas espirituais são campanhas de espiritismo. É a mesma coisa de ir num centro de umbanda, só troca o pai de santo por um pastor. Você sabia que a mundial do cowboy lá, o Valdomiro, não tem nenhum dos 4 tópicos? Portanto, não é igreja nem evangélica, nem protestante. Essa pessoa nem pela ignorância consegue se salvar, porque ela faz parte de uma seita violentíssima. Então todas essas mais de eras pós-moderna, 40, 50 anos para cá, como mundial, universal, internacional da graça, nem religião elas não são seitas. Participar de uma doutrina dessa é a mesma coisa que no centro espírita. Não há salvação, nem pela ignorância, porque você não participa nem de religião. Você está metido no fundão de um poço. Moisés, e por que você está falando isso? Aquele homem morava na beirada de um poço há quantos anos? 38. A Bíblia não diz quantos anos ele tem, mas a Bíblia diz que há 38 ele estava ali. E por que ele estava ali? Porque uma vez por ano, um anjo descia do céu e tocava na água, e quando a água fazia aquela ondinha, o primeiro que tocasse nela era curado. O detalhe, quem é cego chega mais rápido. Quem não tem um braço chega mais rápido. Quem é mudo chega mais rápido. Ele não chegava mais rápido todo o ano, porque ele era paralítico, ele tem que ir rastejando. Enquanto ele rastejava, alguém chegava primeiro. Por que aquele homem ficava ali 38 anos na beirada daquele poço? Porque ele era enganado, vivendo de ilusão. E o que eu quero dizer é essa. A minha preocupação hoje é com a quantidade de pessoas que estão saindo da igreja católica para ir para a beirada do poço, ficar 38 anos esperando que uma vez na vida um anjo desce do céu para movimentar a água, e aquele que paga mais, aquele que for mais puxa-saco, aquele que participar de mais campanha, não é aquele que for santo, não é aquele que ora mais, não é aquele que se converte, é aquele que entra no sistema daquela mentira. Quem sabe dentro de 38 anos ele não toca primeiro nessa porcaria dessa água suja? Porque se eles ficavam ali, eles eram mendigos. Ali ficava coxos, aleijados, paralíticos. Ali ficava leprosos. Então aquela porcaria daquela água fedia. Ali eles faziam xixi, era igual Safariz. É igual o centro da cidade de Sete Lagoas. Aquele tanto de mendigo tomando banho na água. É aquilo. Agora um homem fica 38 anos fazendo xixi, cocô, bebendo água, tomando banho daquele mesmo lugar, porque um anjo toca naquela porcaria daquela água podre, e se alguém tocar na água vai ser curado. Diga para quem está do seu lado: 38 anos vivendo de ilusão. É a mesma coisa. Eu quero fazer uma denúncia.
A pessoa que abandona a igreja católica e vai morar na beirada de um poço desse, lá não tem água limpa. Lá não tem água limpa, lá vive uma carniça, é uma água podre, cheia de lodo, e a pessoa é enganada, que quem sabe um anjo desce um dia do céu e revela a sua cura, mas enquanto o anjo não desce do céu, morra aí. E por que que eles vendem ilusão e mentira para as pessoas? Porque eles não são a igreja de Jesus Cristo, e eles não têm a pessoa de Jesus Cristo para dar, eles só vendem ilusão. Diga para quem está do seu lado: do mundo está cheio de gente vivendo de ilusão. A gente vai vivendo de ilusão. A pessoa que nunca foi católica, nunca foi merda nenhuma, aí agora chamaram ela para ir na reunião da Sechonoê, do Centro Espírita, do Silva Jardim, do Lions, do Rotary, da maçonaria, do Quinto dos Infernos. Aí lá alguém abriu uma Bíblia, rezou um Pai Nosso, e a pessoa disse: nossa, como me ajudou. A pessoa vai ficar 38 anos esperando uma água podre se movimentar e não vai receber o milagre, porque Jesus não está lá. Não está lá. Moisés, como é que você me explica as pessoas que são curadas? O catecismo da igreja diz que elas são curadas por causa da misericórdia de Deus, que olha a ignorância delas e derrama uma bênção de vez em quando, para um ou para outro. É triste, não? É triste você abandonar o banquete da Eucaristia para viver 38 anos esperando um anjo tocar na água podre para você pular nela, e mesmo assim há 38 anos você não consegue? Como é que a pessoa é burra desse jeito? Como é que a pessoa é burra desse jeito? E aí então, se essas igrejas vendem mentiras, é porque elas não têm Jesus Cristo para dar. E olha que cena interessante, Jesus chegou e falou: meu filho, o que você está querendo? Qual que era dele? Ei, Senhor, eu preciso de uma cura, eu não aguento mais ser paralítico, me cura, por favor. Aquele homem já tinha ouvido Jesus pregar, ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus, todo mundo na região de Jerusalém já sabia que Jesus era Filho de Deus, em Nazaré também. Por que que ele não pediu a cura? Olha o pedido dele: Senhor, na verdade, eu estava precisando de alguém que ficasse aqui morando comigo, para quando o anjo descesse, alguém me pegar, me pôr nas costas e me jogar lá. Que desgraça de vida é essa, gente? A pessoa está com o dono da cura na frente dela, em vez de pedir a cura, ela vai pedir que o dono empurra ela na água podre, que há 38 anos. Diga para quem está do seu lado: as pessoas se acostumam a viver de ilusão. Então, o primeiro direcionamento é esse. E eu sei que amanhã essa pregação está bombando na internet, e eu estou falando para o Brasil inteiro. Vai ter espírita, vai ter maçom, vai ter protestante, vai ter todo mundo lá no nosso Facebook amanhã escutando essa pregação. Uns dando glória a Deus, uns xingando. Então a primeira é essa: a igreja que tem 100% de verdade católica apostólica romana, a igreja que tem parte da verdade, as 6 ecumênicas, o resto só pela ignorância, e outros nem na ignorância, eles vivem vendendo sonhos, vendendo projetos, vendendo ilusão. Há 38 anos, anjo que movimenta a água podre e carnicenta, porque eles não podem dizer: pede diretamente para Jesus, porque ele está aí na sua frente, larga essa água porque Jesus vai te curar. Eles não têm Jesus para dar. E aí é muito mais fácil acreditar num copo de água benta na beirada do rádio, não é isso? A Mundial agora está com a campanha da sabedoria de Salomão. Os homens precisam deixar a barba crescer. Quanto mais barba você tiver, mais sabedoria. Porque Salomão foi o homem que mais atingiu sabedoria na face da terra. Está lá escrito, Sabedorias capítulo 9. Foi Salomão, que é filho de Davi. Foi Salomão que escreveu o livro dos provérbios e o livro da sabedoria. Foi o homem mais sábio que o mundo já viu, e o homem que tinha mais grana que o mundo já viu, porque ele podia pedir o que ele queria, ele só pediu sabedoria. E Deus falou com ele: já que não me pediste tesouros nem reinos, só me pediste sabedoria, então eu te darei com sabedoria mais tesouros, mais reino. Adivinha o que eles estão fazendo? Lançaram agora a campanha para construir um templo milionário de Salomão, e só pode dar dinheiro quem tem sabedoria, então tem que deixar a barba crescer. É muito mais fácil a gente acreditar em Lenço Bento. Esse dia estava tendo a campanha na televisão da fronha da libertação.
Você paga por uma fronha, põe no travesseiro do seu filho, e se ele usava droga, quando ele chegar drogado e deitar no travesseiro com essa fronha benta da igreja, vai acontecer a libertação das drogas. A gente acredita em copo de água no rádio, a gente acredita na pedra que matou Golias, a gente acredita na cruz com a terra que veio da Terra Santa, a gente acredita em barba de Salomão, a gente acredita na pena para abanar o Espírito Santo, a gente acredita em spray de matar capeta, acredita em sal para pôr no canto. A gente só não acredita que a única pessoa que pode curar é a pessoa de Jesus Cristo, que eles não têm para dar, mas nós temos. Mas nós temos. Então, a primeira preocupação minha é essa: as pessoas estão indo atrás dessas igrejas buscando ilusão. É como se o obreiro sentasse com o novo membro, aleluia, glória a Deus, e dissesse: meu irmão, 38 anos, fica aí, porque de repente vai que baixa um anjo e a cura é sua. Enquanto isso, vamos pagando o dízimo, vamos orando, vamos trabalhando, e glória a Deus. Jesus nós não temos não, mas nós temos um conto de fada aqui, anjo que movimenta a água que cura. Topa? É ilusão. Mas sabe o que me preocupa mais? A segunda coisa é que essa visão também está invadindo a Igreja Católica. A pessoa vai num grupo de oração, ela escuta uma pregação que ela precisa confessar e mudar de vida, ela nunca mais volta ali, porque ela gosta dos grupos que vendem para ela cura. Vamos fazer um encontro de formação católica. Nós vamos mergulhar no mistério da Eucaristia. Vai vir 100 pessoas. Encontro de quebra de maldição e libertação da família. O galpão não vai caber de gente. Mesmo dentro da Igreja Católica, as pessoas estão vivendo atrás de ilusão. Oh, gente, não se iluda. Jesus ressuscitou Lázaro. É o evangelho de domingo que vem, tá bom? Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu de novo, gente. Morreu de novo. Jesus não ressuscitou Lázaro e Lázaro virou eterno, não. Lázaro morreu de novo. Mas sabe por que ele é considerado São Lázaro, santo da igreja? Não é porque ele foi ressuscitado, não é porque alguém curou ele, não é porque ele voltou a viver, porque ele morreu de novo. Foi porque ele fez a vontade de Deus. Ele é considerado o santo de Betânia. Então não adianta a gente ficar atrás de ilusão. E a minha tristeza é essa: existem grupos de oração que vivem vendendo ilusão para os outros. Então nós vamos apagar a luz, e aí nós vamos dizer 3 vezes: Jesus, Jesus. Respira bem fundo e diz: ah, Jesus, tira tudo que está no seu colo, coloca no chão agora, deixa os seus problemas lá fora. Eu achei que deveria deixar no altar, mas tem gente que manda deixar lá fora. Deixa o seu problema lá fora. Repita 3 vezes: Jesus. E aí vai montando aquele clima, e alguém vai falando gostoso no seu ouvido. Ali você chora, ali você diz: ah, esse grupo é maravilhoso. Quando eu venho aqui parece que tira um peso de mim. Só que esse peso vai voltar, porque você continua fazendo sexo sem casar, não reza o texto, não confessa, não comunga, não estuda a Bíblia, continua com roupa curta, com palavrão, com a internet prostituída, continua no lepo-lepo, e aí você continua vivendo de ilusão. Diga para quem está do seu lado: dentro da nossa igreja está cheio de gente vivendo de ilusão. Cheio de gente. Tem um pregador famoso na área aí, a gente vai, aleluia, oh glória, xandavara. Só ilusão, entende? Só ilusão. Jesus estava na porta do poço e falou com o menino: o que você quer? Em vez de dizer: oh, que bom que o senhor chegou, não aguento mais essa porcaria de vida, 38 anos aqui, me cura. E ele falou: o senhor pode me jogar no poço quando a água? De repente até só pode ir, deixa o seu celular aqui. Porque quando a gente receber o aviso da trombeta que o anjo vai chegar e todo mundo se preparar, eu ligo para o senhor corre aqui, me pega no colo, a gente anda 4 passos, o senhor me joga. Coitado, acostumado a viver de ilusão. A gente acredita em copo d'água. Tem gente aqui que toma água benta todo dia. Mas quando a gente manda olhar para Jesus e dizer: Senhor, por favor, resolve a minha vida, a pessoa não abre a boca. Ela acredita em água benta, mas ela não fala com o dono que abençoa a água. Entende?
Eu fico olhando na hora da adoração aqui, a gente ora e cutuca, e manda abrir a boca. Tem gente que parece que está no cinema assistindo novela. Quando acaba, procura a gente. Você pode fazer uma oração por mim? Oh, mas você está igual aquele homem pedindo alguém para jogar você dentro do poço. Fala direto com o homem para curar você, mas não, você não acredita nele. Você acredita na gente pegar você e jogar você dentro da água. Para de viver de ilusão. A gente acredita na oração dos outros, mas não acredita em Jesus Cristo. Eu estou mentindo? A gente coloca a fé da gente na novena, mas a gente não acredita em Jesus Cristo. Não acredita. A gente coloca a medalha benta lá na porta da casa, mas a gente não acredita que Jesus é o Senhor da nossa casa. A gente vive de ilusão. A gente acha que de pendurando a meia dúzia de texto escapulário lá no carro, vai prevenir acidente na BR. Entende? Jesus não quer encher o seu carro de adesivo de Nossa Senhora. Jesus quer abençoar o teu carro. Jesus quer fazer de você uma bênção. É diferente. Mas a gente não acredita em Jesus Cristo. A gente acredita em adesivo, a gente acredita em texto de pendurado, a gente acredita em texto amarrado no pescoço, a gente põe texto nos braços. Não estou criticando não, mas assim, funkeiro e pagodeiro também usa texto, entendeu? Tem gente que põe texto até na orelha, mas não acredita no poder de Nossa Senhora. A gente continua vivendo de ilusão. Sabe quando um padre vai embora de uma paróquia e aí o povo apela e faz rebelião contra o bispo porque o padre está indo embora? A gente não acredita em Jesus Cristo, a gente acredita em gente. Aí agora esse povo está montando a caravana para ir atrás da missa do padre a 100 quilômetros daqui, mas Jesus está do lado da sua paróquia. A gente não acredita em Jesus Cristo, a gente acredita em padre só. E é por isso que a gente escandaliza quando um padre erra, cai. Entende? É triste quando as pessoas ligam aqui para saber quem vai pregar. A gente não acredita em Jesus Cristo, a gente acredita em gente. Você vai à missa se não for de cura, se não for com um padre que fala bem, se não tiver uma banda legal, parece que aquilo não é missa. A gente não acredita no poder da Eucaristia, a gente acredita na fala bonita de quem celebra. A pessoa pode falar besteira por aí, mas é padre bonito, tá na verdade. A gente não acredita em Jesus Cristo. Diga para quem está do seu lado, para de viver de ilusão. A gente vive de ilusão. A mesma coisa. Eu estou falando alguma besteira? Não. Você precisa de uma cura, você precisa de um milagre, fala com Jesus. Não pede ele para te jogar no poço lá não, entendeu? Você está com o dono da cura na sua frente, vai pedir ele para te ajudar a chegar primeiro no poço? Não, fala para ele, eu cansei de poço, me cura o senhor mesmo, vamos resolver só nós dois isso aqui. Às vezes eu fico triste, a gente chega num evento, tem lá 1000 pessoas. Você nem fez a primeira pregação, já tem gente pedindo oração. A gente fala, calma senhora, eu tenho 5 pregações, amanhã vai ter adoração, à noite vai ter momento de cura, deixa Deus falar, deixa Jesus trabalhar. A senhora veio para cá, Jesus vai agir. Nem pregação não quer escutar, ela só quer uma mão na testa dela. Ela não acredita em Jesus Cristo, ela acredita na minha mão. Passei uma raiva uma vez num retiro lá no Paraná, que Deus me livre. A mulher me cercou na hora do almoço, pediu oração. Falei, sabe por que eu não vou orar para a senhora? Enquanto eu estava pregando, a senhora fez tudo, menos prestar atenção. Então só vai prestar atenção na próxima. Na próxima manhã não prestou atenção. O padre passeando com o Santíssimo. E eu falei, fala para Jesus qual é o seu problema. E a dona assim, só esperando Jesus ir embora para me procurar, para pedir oração. E eu falei, abre a sua boca, canta com a gente. Eu não posso te ajudar, fala com ele, Senhor, me cura. E a dona disse, mal o padre saiu com o Santíssimo, eu olhei do lado do palco, a doninha já estava, agora já dá para me atender? Diga para quem está do outro lado, a gente está vivendo de ilusão. Está vivendo de ilusão. E aí a primeira coisa que me deixa triste é isso. A quantidade de pessoas que estão sendo enganadas pelas igrejas protestantes. E é por isso que eu falo com propriedade. Eu chamo de igrejas vagabundas de porta de boteco.
Porque Jesus não está lá. Ele só tem água podre que de vez em quando o anjo baixa lá. Para quem sabe, dentro de 38 anos, se você pagar mais, você chegar primeiro e consegue uma cura. Mas me preocupa também a nossa igreja. As comunidades que estão vendendo ilusão para a pessoa, grupos que só enchem porque vende ilusão, entende? Pregadores que estão vivendo de ilusão, paroquianos que estão vivendo de ilusão, entendeu? E semana passada o Papa Francisco falou disso. Não disso, mas ele disse assim: eu conheço pessoas que dizem assim, o meu tio é bispo, o padre já dormiu na minha casa, toda vez que um seminarista vem aqui é comigo que ele almoça. E o Papa Francisco falou: e o que adianta isso? A pessoa acha que é amiga do padre, está do lado da casa paroquial, que ela está vivendo na graça, entende? A gente está vivendo de ilusão. E o Papa Francisco foi pesado, chamou esse povo de hipócrita. O Papa falou: para de hipócrita, a pessoa não muda de vida, não converte, as coisas dela não mudam, mas ela fala: mas desde quando eu cheguei aqui, eu fui a primeira paroquiana desse bairro. Deveria ser a primeira a ser santa então, né? A primeira quermesse que teve para pintar essa igreja em 1989, eu dei o primeiro boi. E o Papa Francisco perguntando: e adianta o quê? Diga para quem está do seu lado: a gente vive de ilusão. Vive de ilusão, entende? Entende? Você pega o copo de água, coloca lá no pé do rádio, aí o padre abençoa. Todo dia você dá aquela água benta para o seu filho. Você só não percebeu ainda que está na hora de sentar com seu filho e pedir ele perdão, entendeu? A gente acha que a água benta vai tirar tudo quanto é coisa, inclusive a sua obrigação de mãe. Entende? A gente não põe do colo, a gente não beija, a gente não abraça. A gente não é uma mãe bacana. A gente não tem testemunho de vida fundada na novela, mas todo dia a água benta está lá para o menino tomar. Eu não sei se a água benta limpa a alma da pessoa. A gente vive de ilusão. Outro dia eu fui orar por uma pessoa num corredor do encontro. Eu queria que você orasse pelo meu filho, porque assim, eu já entreguei para Deus. Eu falei: então Deus está devolvendo para a senhora, porque Deus não educa filho de ninguém. Quem tem que pôr de castigo, bater, é a senhora. Quantos anos ele tem? 9. Eu falei: então ele está sendo devolvido para a senhora hoje. Faça o seu papel de mãe e deixa de ser hipócrita. Queria que você fizesse uma oração de libertação no meu filho, porque a boca dele está suja. Eu falei: não é oração de libertação, é oração de couro. Ótimo isso aí. Tira a internet, põe de joelho, tira a televisão, entende? Tira a batatinha, tira hambúrguer, tira a Coca-Cola, tira o que você quiser. Então a gente vive de ilusão, entende? Ah, eu tô noiva, não casei ainda não. Meu namorado não gosta muito de igreja não, mas assim, quando casar, eu tenho certeza que ele vai mudar. Não vai não, ele vai piorar. Para de viver de ilusão. Ó, sai fora enquanto é tempo. Você vai casar com capeta e não está vendo. E vou dizer para você que o amor não é cego, porque São João no capítulo 2 diz que Deus é amor, e o livro do Eclesiástico diz que Deus controla a terra inteira com seus olhos. Se Deus é amor e Deus não é cego, então o amor não é cego. Você pode amar uma pessoa e descobrir que você vai entrar numa fria, e ninguém vive só de amor. Existem outras coisas para um casamento der certo. Sai fora enquanto é tempo. Ah não, mas ele bebe pouco, mas com certeza ele vai parar de beber depois que a gente casar. Não, ele vai beber mais, ele vai encher o seu saco, e não adianta pedir a gente oração não. Você se iludiu. Ah não, eu tenho lá um irmão, um cunhado, ele é meio descabiciado, até chamei ele para trabalhar comigo. Ele vai ferrar o seu trabalho. Ah não, é para ajudar ele. Além de não ajudar ele, vai acabar com você também. Para de viver de ilusão. Olha para quem está do seu lado e fala: ó, para de viver de ilusão. A gente está igual o homem lá, 38 anos, e a gente não cria vergonha na cara da gente. Ah, Moisés, mas ele falou que me amava. Quando ele passou em mim a mão, ele falou que me amava, que eu era a mulher da vida dele. Falei: a hora que ele te levar para a cama, no outro dia o amor acabou, entende? Para de viver de ilusão, deixa de ser burra. Meta a faca nessa mão dele, corta ela fora e fala: some da minha frente, menino. Pergunte para quem está do seu lado: será que você também não está vivendo de ilusão, não?
Será que não está vivendo? Será que não está? Então esse é o recado para nós nessa noite. Se você está diante de quem pode resolver, você vai pedir quebra-galho? Não vai. Então daqui a pouco Jesus vai chegar aqui, fala com ele. Fala, Senhor, eu não aguento mais 38 anos com água podre, anjo batendo asa em água, credo. Olha para mim, Jesus, e me cura e me arrebenta, me joga na parede, me chama de lagartixa, muda a minha história, pisa em mim que eu gosto, mas muda a minha vida. Não adianta você pedir eu para eu pedir ele, para eu pedir para ele. Fala com ele direto, entende? Resolva. Nossa, ao longo da vida isso é maravilhoso. Eu lembro quando eu terminei noivado, larguei emprego, vim de casa, acabei com tudo e fui embora para São Paulo dar minha vida para Jesus. Nessa época que eu achava que Deus me queria padre. Fui parar num mosteiro. O padre barbudão, usando batina, virou para mim e falou assim, vem cá, deixa eu te apresentar uma pessoa. Moisés, capela, capela, Moisés. Falei, por que o senhor me trouxe aqui? Não fica me enchendo de pergunta, não fica me enchendo o saco. Eu não tenho todas as respostas que você quer. Aprenda a resolver tudo com Jesus. Era lá que a gente brigava, era lá que a gente chorava. Eu sacudia sacrário, eu abria a Bíblia, as palavras metiam o ferro em mim, eu tacava a Bíblia lá em Jesus de novo. E a gente brigava, nós era igual um cão e gato. Mas eu amadureci. Talvez eu não sinto vontade de pedir oração pelas pessoas, eu não sinto vontade de contar os meus problemas para ninguém, não é porque eu não tenho, eu aprendi a resolver tudo com quem resolve tudo, entende? Ah, nessa hora eu queria alguém para falar, entra no Santíssimo e fala com ele. Não fique escravo de terapeuta, não fique escravo de psicóloga, não fique escravo de medicamento. Entra no sacrário e diz, ei, eu não quero viver de ilusão, porque mais dia ou mais tarde você vai ter que voltar nele, nem que seja daqui a 38 anos. Gastou muito dinheiro, muito anjo já movimentou água, já bebeu muita água podre, continua paralítico, e nós vamos ter que dizer para você, ei, só Jesus Cristo pode curar essa sua enfermidade, entendeu? Para você sair dessa depressão, desse espírito de suicídio, dessa insônia, desse casamento em crise, você passou por atravessadores. Eu não posso te dar ilusão. Nós temos Jesus Cristo. É só entrar no sacrário e falar com ele, chorar, derramar os seus pés. Você vai sair de lá com uma vitória. Aprenda isso. Às vezes alguém pergunta, você tem assim um confessor, um diretor espiritual? Falei, tem. Sacrário é o nome dele. Quando eu estou com vontade de desistir, eu brigo lá, ninguém fica sabendo. Nem que eu chorei. Fala com ele. Não fique vivendo de ilusão. Não perca tempo na sua vida. E graças a Deus, o fim da história é lindo. Jesus chegou e falou, ei, e aí, eu posso te ajudar? Então, eu estou precisando de alguém que me joga lá no buraco, entendeu? Porque o anjo vai vir. O pessoal está dizendo que depois da eleição, porque esse ano com a Copa, o anjo vai vir mais tarde. E depois tem eleição também, lá para outubro, novembro, o anjo vai vir. Nós estamos em março ainda, começamos abril. Inclusive, hoje é 1º de abril, o povo diz que é o dia da mentira. Eu já acostumei 38 anos a viver de mentira, entendeu? Aqui nesse poço. Se o senhor quiser voltar entre outubro, e Jesus falou, ei, toma o teu leito e anda. Jesus interrompeu a ilusão dele, dizendo, ei, eu resolvo as coisas. Para de ser enganado, de ser burro. Toma o teu leito, põe nas costas e anda. E diz a palavra, aquele homem saiu, depois de 38 anos, andando. Diga para quem está do seu lado, sai andando daqui hoje, nessa noite. Sai andando. Diga para quem está na direita, na esquerda, na frente, atrás, em cima, embaixo, saia daqui hoje andando. Saia daqui hoje andando. Quem está entendendo a pregação, diga amém. Amém. Saia andando, entende? Para de viver de ilusão. Porque eu vou pedir conta no meu emprego, aí eu vou ficar 5 meses no segundo desemprego, porque aí então eu vou fazer uma faculdade, porque se Deus quiser, quando eu formar daqui 5 anos, então eu vou... Põe o pé no chão, negos. Para de viver de ilusão. Existe uma diferença entre sonho e ilusão. Sonho é uma coisa que Deus coloca no nosso coração, e que à medida que o tempo passa, Ele nos dá a graça de cumprir. Ilusão são aqueles devaneios que na hora das crises a gente acha que é Deus falando, entendeu?
aqueles devaneios. Quando a pessoa diz assim, que desgraça desse marido, só me xinga, só pisa em mim. Acabei de olhar no espelho hoje, estou bonita, se eu passar um batom, todo mundo me queria. Para que eu estou com esse homem? Isso não é sonho, isso é devaneio, isso é delírio, entende? Isso é capeta, entende? Aí você fica na ilusão, não, porque eu vou pegar meus filhos, então eu vou embora de casa, porque aí eu vou morar na casa da minha mãe, aí eu quero ver se eu continuo sofrendo. Ei, você já sabe o que vai acontecer na casa da sua mãe, não sabe? Pois é. Para de viver de ilusão. Não tem importância não, se eu engravidar, eu paro de trabalhar, eu crio, porque afinal eu cuido de mim. Mentira, sua mãe vai pisar em você, todo mundo vai pisar em você, não vai ser fácil com um menino pequeno. O menino chora a noite inteira, viu? Lá em casa nasceu 2 de uma vez. Chora a noite inteira, a vida da gente vira uma bagunça, entendeu? Diga para quem está do seu lado, é só ilusão. Não é? Não é isso mesmo? A gente vive de ilusão. Que Deus nos dê a graça de sair daqui andando. Que você não tenha que esperar 38 anos sendo enganado, nem na igreja protestante, nem dentro da igreja católica. O nosso grupo de oração deu uma diminuída grande, depois de um dia que eu fiz um anúncio aqui. Eu disse, irmãos, ano passado, Jesus me disse que aqui não é grupo de gente interesseiro, nem de buscador de cura. Aqui é grupo de adorador. Se você quiser vir para rezar, adorar, exaltar, amar, se salvar, entrar no mistério da salvação, seja bem-vindo. Mas se está atrás de cura e milagre, aqui não é o seu lugar. Pode continuar em outro lugar, porque aqui nós queremos adorar o Senhor. Nós não queremos ter essa obrigação de ter que ministrar cura em você. A gente não trabalha com ilusão aqui. A gente trabalha com comoção. Um bocado de gente nunca mais voltou. Graças a Deus que você está aqui. Você não faz parte dos interesseiros. Se estava fazendo, tira o seu nome hoje da lista dos interesseiros e coloca na lista dos adoradores. Tira o seu nome da lista dos devaneios, dos iludidos, e coloca na lista dos equilibrados, do pé no chão, na lista daqueles que sabem o que querem. Lembra? Lázaro morreu de novo, mas foi santo, não porque ressuscitou, mas porque fez a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Nós queremos que a cada terça-feira você entenda que na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com tudo dando errado, o Senhor está conosco, nós somos vencedores, nós vamos sair lá na frente. É essa a nossa ideia.